Boa tarde a todos. Eu é que tenho que agradecer sempre a oportunidade de estar de novo com esses meninos lindos. Verdade que alguns já ultrapassaram a faixa de idade de meninos, mas continuam ligados ao plano espiritual, contribuindo para um mundo melhor e entrando em contato maior com a nossa querida Isabel. Eu quero estabelecer laços de conexão muito forte para reencarnar por aqui. É como intenção, estou pensando bem. E nessa ocasião, homenageando, lembrando, refletindo sobre o nosso querido irmão, amigo, professor, exemplificador da doutrina de Jesus, Francisco Cândido Xavier. Este indivíduo querido, que conseguiu vencer as seduções da matéria, as ilusões do poder, as ilusões da vaidade. Ele era um pouquinho vaidoso, adorava uma peruquinha, porque ele disse que não queria atrapalhar os outros com a sua feiura. Mas ele foi sempre tão lindo no interior que a luz se espalhava ao redor dessa figura ímpar. Além do simples existente nos alegrar, ele ainda permitiu que um grupo de espíritos iluminados se fizesse presente entre nós, trazendo ensinamentos preciosos. Tanto livros de romance, como livros nos quais ele disseca a ciência à luz da visão espiritual. E livros escritos em 41, hoje se mostram mais atuais do que nunca. Informações corretas. Na época, poderiam até ser consideradas heresias científicas, mas hoje nós verificamos que, através dessa ligação com o plano espiritual, que através do desenvolvimento dessa visão, que Herculano Pires chamava de paranormalidade, de acordo com a parapsicologia atual, aquilo que o indivíduo paranormal é aquilo que o indivíduo faz por ele mesmo, porque não estamos fechados num corpo de carne, o nosso corpo de energia extravasa. Quanto mais dedicado ao bem é o indivíduo, maior é a expansão do nosso corpo energético. E como não enxergamos apenas, como diz Luísa Heine, para a psicóloga não espírita, através dos olhos do corpo físico, a nossa percepção se dilata na prática do bem. Na medida em que nosso perispírito, nosso corpo perispiritual se dilata na luz, no amor ao próximo, captamos melhor a realidade à nossa volta. Nossos neurônios se aguçam. O trabalho mediúnico, o trabalho em favor do próximo, permite o aguçar dos neurônios da percepção. O raciocínio se aclara. E graças ao seu trabalho em favor de todos nós, graças ao seu espírito de renúncia, à sua humildade, ao seu amor ao próximo, Francisco Cândido Xavier, nosso exemplo maior, convite à espiritualidade, convite à nossa modificação interior, traz livros belíssimos. Se alguém estiver meio desanimado com o mundo, leia os livros de Chico Xavier depois do estudo da obra do mestre de Leon Kardec. Senão, sequer conseguimos entender tão bem Chico Xavier. Leia os escritos de André Luiz através da psicografia de Chico Xavier. Por exemplo, eu vou lembrar primeiro Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos é um livro de fácil compreensão. Por que as pessoas param? Nós fomos estudar nas casas de André Luiz e as pessoas paravam diante de um termo difícil. Pegue, quem tiver dificuldade, um dicionário, traduza, aceite os termos técnicos e penetre no espírito da mensagem. E encantado verá a possibilidade de, numa encarnação, aprendermos mais do que demoraríamos. Mas aí, para expressar a aprendizagem, como diz Piaget, é preciso mudar o comportamento. Não conseguimos em um dia, mas conseguimos, num esforço, um início dessa mudança, através de um tempo relativamente
dilatado que temos no planeta Terra. Evolução em 2 mundos. Quando iniciou a vida na Terra? Quando as condições foram favoráveis. Lá a descrição é muito mais bonita. Parece poesia, mas é realidade. Quando as condições foram favoráveis, naquele pequenino grão de areia, que é o nosso querido planeta Terra, uma geleia cósmica envolveu e dela verte o princípio inteligente, a mônada, nós, as sementes de espíritos, que começamos provavelmente a nos desenvolver nos mares mornos. Séculos se passaram através de experiências várias, e diz o poeta Augusto dos Anjos, viemos de eras milenares, dos vírus, bactérias, protozoários. Séculos se passaram até que o ser conseguiu sair dos mares mornos e se estendeu pelos continentes antes desertos. Experiências várias, reencarnações com experiências difíceis e experiências mais fáceis, até que conseguimos entrar no reino nominal, desenvolvendo a nossa razão, necessitando de desenvolvimento do nosso amor, e a vida vai fluindo tranquilamente quando nos ligamos a Deus, nosso Pai. A vida vai trepidante, difícil, quando ficamos mergulhados em nós mesmos, preocupados apenas com as coisas materiais, perdidos nas ilusões dos sentidos, indivíduos que se comportam apenas como indivíduos de carne, inseguros, temendo a vida, temendo a morte, temendo a dor, temendo as mudanças, mas na compreensão dos ensinamentos divinos, na compreensão da constituição divina que temos em nosso interior, mas que temos que trabalhar à luz dos ensinamentos de Jesus, Kardec. Existem outros atalhos, Buda, Krishna, Confúcio, sacerdotes druidas, mas esse atalho, iluminado por Jesus e Kardec, facilita a nossa caminhada. E conseguimos, nesse desenvolvimento, chegarmos a um capítulo também muito importante de evolução em 2 mundos, equilíbrio e desequilíbrio da mente. O convite veio dos monges tibetanos, o convite veio dos sacerdotes druidas, o convite ao amor, ao desenvolvimento emocional, sempre esteve presente no planeta Terra. Não podemos alegar ignorância. O Espiritismo, essa verdade apresentada nesta forma ímpar e iluminada no trabalho do professor de Lyon, Allan Kardec, de mãos dadas com Amélie Gabrielle Boudet, é novo, relativamente novo, mas os conceitos nos acompanham desde que iniciamos o desenvolvimento da razão. No horizonte primitivo, como mostra Bozano, Xamã, em todos os horizontes, para que conseguíssemos viver em paz conosco mesmo, na alegria de nos desenvolvermos nesta escola maravilhosa, planeta Terra. Mas estávamos no desenvolvimento da razão. E hoje, no século XXI, ainda estamos no desenvolvimento da razão, porque a razão só se desenvolve, lembra Herculano Pires, no livro Introdução à Filosofia Espírita, quando das mãos ao amor, à fé, ao desejo de justiça. Antes, mesmo que intelectualmente bem desenvolvidos, ficamos perdidos no orgulho e no egoísmo. Ficamos tantas vezes envaidecidos pelo nosso pequeno saber, esquecidos que o universo possui irmãos mais velhos, muito mais desenvolvidos do que nós mesmos. E é no trabalho de André Luiz que encontramos respaldo para nos esforçarmos mais, para atingirmos aquela situação especial de paz, tranquilidade, fé, que desejamos alcançar, porque mesmo com os pés mergulhados no barro da terra, o nosso pensamento se espraia pelas ondas luminosas que envolvem o nosso querido planeta.
equilíbrio e desequilíbrio da mente. Por que criamos tantas dificuldades e tantas dores? Por que tantos indivíduos mergulhados em depressão nesse século de sombras e luzes? Porque o desenvolvimento da psicanálise, da psicologia, o desenvolvimento da medicina ainda não conseguiu fazer o ser da Terra o indivíduo mais equilibrado. Porque falta de Jung o desenvolvimento espiritual. Porque falta de Jung uma fonte preciosa de paz interior. O desenvolvimento correto da nossa religiosidade, a compreensão da apresentação deste mundo invisível, que traz problemas e soluções, que traz necessidades e muitas luzes, e através da psicografia de Chico Xavier, André Luiz nos convida a equilibrarmos a nossa mente. Ele diz que no nosso desequilíbrio mental, e hoje a ciência confirma, conseguimos um desajuste completo do nosso corpo físico. Sim, somos espíritos, centelhas etéreas, mas precisamos do nosso corpo físico nas melhores condições possíveis na nossa expressão de encarnados no planeta Terra. Assim como o mergulhador que vai conhecer o fundo do oceano precisa de uma veste apropriada em boas condições para não morrer ou não ter problemas no fundo do mar, assim também somos responsáveis pelo instrumento magnífico de expressão que construímos através dos séculos, nas experiências várias reencarnatórias, compreendendo ainda a importância de cada encarnação. É como nos convida André Luiz a imaginarmos duas personalidades perante uma mesma notícia. Hoje ainda havia anunciado um filme de vai passar, acho que hoje ou amanhã na televisão, de um psiquiatra que perde a filhinha e se desequilibra completamente e entra num estado especial de contato com a espiritualidade. Não sei se é tão lindo como os filmes americanos sobre o mundo espiritual. Vamos ver como Aquele Amor Além da Vida e tantos outros filmes. Dois indivíduos, duas personalidades, vimos que esse psiquiatra se desequilibrou quando a filha partiu para dimensões melhores, uma menininha pequena. E André Luiz diz, o indivíduo surta, perde o controle emocional, desequilibra todo o corpo físico e pode desenvolver problemas vários. Pode destruir aparentemente o seu sistema nervoso, pode entrar em processos de desarranjo do estômago, de todos os órgãos responsáveis pelo nosso bem-estar. Espírito, sim, mas nessa ligação com o corpo físico, dependentes do bem-estar do corpo físico. Quantos se desequilibram perante pequenas ou grandes situações. Outro dia me contaram uma historinha que foi dado a notícia a um senhor com muito cuidado, porque ele sofria do coração, que ele havia ganho na loteria. E o médico preparou tanto, e aí ele, calmo, bem preparado pelo médico, virou e falou, e como eu prometi, tantos milhões são seus. Aí o médico que caiu duro, morreu. É uma preocupação constante, orai e vigiai. Temos que manter o equilíbrio nas pequenas ou grandes atribulações da vida, como diria Paulo de Tarso. Este indivíduo, lembrado por André Luiz, entrou num processo de desequilíbrio, cujas consequências, muitas vezes, só o tempo vai demonstrar. De outro lado, um indivíduo tranquilo, educado espiritualmente, leu os livros de Kardec, leu a psicografia de Chico Xavier, reverenciou os ensinamentos de Jesus de Nazaré, mas modificou-se interiormente, transformou-se como Paulo de Tarso, à luz de Jesus, num novo indivíduo. Transformou-se como Maria Madalena, quando compreendeu seus enganos, numa nova pessoa.
Um indivíduo que aceita a vontade de Deus, que compreende que no planeta Terra existe, como diz uma música de Maria Rita, chegadas e partidas. Uns vêm, outros partem, e que é o ciclo da vida. Que compreende e aceita o desgastar do corpo físico, como nos exemplifica, renovando-se a cada dia, nossa querida Isabel. Que na realidade não envelhece porque o espírito está jovem. E que vê a partida de um ente querido com muita tranquilidade, com até lágrimas de saudade, sim, mas agradecendo ao ente amado a possibilidade de uma viagem para regiões mais bonitas, agradecendo até a possibilidade dos reencontros durante as horas de sono. É necessário que aquele que se interessa por si mesmo, pela visão espiritual do Espiritismo, pela melhoria do planeta Terra, consiga o domínio das suas emoções inferiores, consiga a modificação de todo o seu estado psíquico nos momentos cruciais, nos momentos de teste que enfrentamos no querido planeta Terra, porque é necessário, como dizia Jesus, dominarmos e resolvermos as questões pequenas para que tenhamos intendência nas grandes. É necessário aprendermos a viver na Terra para podermos depois viver nos várias moradas da casa de meu Pai, nos mundos mais suaves, nos mundos mais justos, nos mundos mais felizes, que só conseguiremos atingir quando desenvolvermos o nosso mundo interior, tornando em qualquer parte onde estivermos o nosso mundo interior, nas horas fáceis e nas horas difíceis, um mundo de paz. Quanto aprendemos com o querido Chico, que exemplificava, que demonstrava isso, com vários problemas orgânicos, enxergando mal, morando numa casinha bem humilde, trabalhando intensamente até sua aposentadoria, sempre conservou um sorriso no rosto, alegria no coração e preocupação com todos os habitantes do planeta Terra. Fazia caridade, era, como disse a Mina, o amor em ação, a caridade em ação. E o convite, além de toda a sua bagagem de mais de 400 livros, vem através da sua vida, de exemplo, de humildade e paciência, como diz Abigail a Paulo de Tarso. Espera, ama, trabalha, estuda, perdoa. Esta é a lição, entre várias, centenas que Chico Xavier nos deu. Mas tem um livro que fala muito alto ao meu coração, Sexo e Destino. É o livro que fala, inclusive, sobre o problema do sexo no nosso querido planeta Terra. Como todas as fontes luminosas que nos envolvem, tantas vezes aviltamos na incompreensão da importância do sexo por todo o universo. Força divina, força de luz, que ainda num planeta em desenvolvimento permite a reencarnação de espíritos para que cresçam através das experiências indispensáveis, que permite a fortificação de um homem e uma mulher que se amam para facilitar a caminhada na Terra, que permite a sublimação dessa forte corrente de luz e de amor na expressão do amor de Amélie Gabrielle Boudet, que não tinha filhos, a todos os filhos do caminho, de Madre Teresa de Calcutá, que também não casou e não teve filhos nessa encarnação e adotou a grande família humana como a sua família. É a força desse sexo, dessa força maior que ainda não compreendemos, mas a qual não mais podemos aviltar, incompreender, entregar a modismo.
No livro Sexo e Destino, essa força desequilibrada pelos indivíduos da Terra aparece tantas vezes, exigindo recursos doloridos, dolorosos, experiências difíceis para que o reequilíbrio se faça. No início do livro, Beatriz, uma senhora, está doente e provando o amor entre as famílias que não se destrói, a compreensão de que nunca estamos sós. Um pai da encarnação passada, Gúbio, pede para vir até a Terra auxiliar a filha a suportar aquela hora de crise, passageira, mas difícil enquanto existia. Vem Gúbio, vem André Luiz, e entrando no apartamento da filha que está semi-agonizante, eles encontram o genro. Enquanto a querida esposa agoniza, o genro, mentalmente o moleque, está já de namoricos com uma funcionária. Na hora, uma indignação imensa. André Luiz, Gúbio, e o pai entra quase em desequilíbrio, como naquele capítulo, Equilíbrios e Desequilíbrios da Mente. E a espiritualidade se faz presente, pedindo respeito à doente, respeito a si mesmo, respeito aos necessitados. E mostra que aquele homem que havia perdido a noção da finalidade da vida na Terra, que provavelmente possuía muitas qualidades, que provavelmente era um empresário vitorioso, provavelmente consciente ou inconscientemente abrir fontes de emprego, possibilidades de crescimento espiritual, estava com o corpo desgastado, estava passando por um momento de crise, sentia o próprio desgaste físico e tentava fugir de uma forma ridícula, mas que exigia compreensão, oração e amor, porque suas dificuldades em breve estariam presentes. E as lições continuam. Saindo daquele apartamento, aparece um outro apartamento, onde um casal tem 2 filhas. Uma das meninas, e surge o problema da adoção. Uma das meninas é filha adotiva, a outra é filha legítima. A mãe, não importa se a filha é adotiva ou legítima, Madre Teresa nunca fez divisão entre seus filhos. Amélie Gabrielle Boudet nunca fez divisão entre seus filhos. Nenhuma mãe que esteja começando a desenvolver o amor faz divisão, olha, esse é do meu sangue, esse não é do meu sangue, porque o sangue é apenas um detalhe que na vida espiritual não tem importância. Diz Kardec, as famílias são carnais, mistas ou espirituais. Carnais, quando são só ligadas pela biologia, pelos laços da matéria da carne, e se desfazem muitas vezes aqui na Terra. Mista, quando existe afinidade espiritual entre alguns elementos e entre outros não. Passam pela vida quase que em brancas nuvens. E espirituais, quando se desenvolvem, amam entre si, amam o próximo e procuram contribuir para a criação de um mundo melhor. Essa família pareceria, ao menos avisados, apenas biológica. O pai e a mãe não se entendiam, não se amavam e sequer sabiam se portar com civilidade. Eu digo, quando o encantamento do amor passa, e nunca deveria passar, há que respeitar aquele que tantas vezes, tanto tempo foi companheiro e desenvolver uma nova espécie de amor, um amor mais dilatado que nunca se extingue. Mas Márcia, a mãe, e Cláudio, o pai, não conseguiram desenvolver o amor e o respeito. Márcia, depois aparece no livro, havia sido vítima de uma traição, mas não era daquela forma que ela corrigiria o problema. Ela adorava as 2 filhas, mas pendia mais para a filha legítima. Para ela, a filha do seu útero era especial. Por quê? E a menor, a adotiva, sentia a diferença e sofria.
E como toda pessoa que sofre, que se entrega a pensamentos mais tristes, sombrios, ela foi atraindo para ela mesma dificuldades várias. Ou entendemos que construímos o nosso destino aqui agora, aceitando dificuldades, mas não criando dificuldades, aceitando a vida como ela é, mas para melhorá-la, ou criaremos uma vida mais difícil, e fez o que a menina fez, Marita. E terrível que as duas meninas se apaixonam pelo mesmo moço. E Marita sofre, a que não se esquecia que era adotiva. Ela sofria tanto, precisaria de um tratamento psicológico. Existem vários casos em que pessoas rejeitadas com o tratamento espiritual da casa espírita e o tratamento psicológico se compreendem amadas. Se não são agradáveis na vida física, são muito amadas no mundo espiritual e vão melhorando. Marita não ouvira nunca uma prece, nunca ouvira falar em Deus, necessidade de desenvolver a espiritualidade, de ter o evangelho no lar, de levar os filhos à casa espírita, de conversar sobre temas importantes, a reencarnação, a finalidade na vida na Terra. Hoje as famílias estão preocupadas apenas com o celular e com o computador, e com que emprego seu filho vai conseguir para ganhar muito dinheiro. E muitas vezes, ou muito dinheiro, como diz Daniel Goleman, QI versus QE, de nada vale, porque o indivíduo entra num desequilíbrio psíquico por falta de estrutura emocional. E Marita estava desequilibrada emocionalmente, porque se entregou a complexos inconscientes de culpa no passado, porque não sabia se dirigir a uma casa de oração, porque ninguém na sua casa orava. Somos responsáveis pelos que conquistamos, somos responsáveis por nosso lar. Ainda que nenhum indivíduo do nosso lar orasse, nós estaríamos lá estabelecendo a conexão luminosa. Ainda que tivéssemos dificuldades com os nossos familiares, continuaríamos a orar, iríamos receber os recursos da casa espírita para melhorar o nosso ambiente e auxiliar nossa família. Marita estava praticamente abandonada dentro do lar, bem como a sua irmã Marina, que se entregava a um comportamento muito inadequado. Seu pai e sua mãe também. O resultado, naquela confusão daquele lar, o pai profundamente envolvido com o desencarnado, ele de repente vê em Marita não a filha querida, que ele pensava ser adotiva, mas que era legítima, fora fruto de um caso com um auxiliar do lar, e aquilo foi escondido. E ele começa, por ele mesmo e pela indução da ligação, quando pensamos, nos ligamos a uma outra mente, com igual desequilíbrio ou com igual harmonia, no caso em desequilíbrio, e duas mentes desequilibradas provocaram a grande tragédia no lar. Vocês vão ler o livro, eu não vou contar em detalhes. Sexo e Destino, André Luiz. E Marita, que tentava se matar depois de uma violência que fora vítima por causa do pai, Marita, felizmente, não se suicidou. Ela correu pela rua e foi atropelada, e durante meses ficou doente, mas depois foi recolhida no mundo espiritual e teve a oportunidade de reencarnar com a irmã e o ex-noivo que haviam se casado. Mas no meio dessa tragédia, o instrutor Félix, o espírito responsável por aquela família, chora. Por que ele chora? Chora porque todo esse sofrimento poderia ser evitado. Chora porque, diz o livro dos Espíritos, nem tudo está escrito no item fatalidade. Chora porque aquele grupo familiar com possibilidades várias não conseguiu entender que, senhores do nosso destino, podemos, com o auxílio da casa espírita, da oração, do agir bem, do bem pensar, do evangelho no lar,
modificar, atenuar, extinguir o nosso karma negativo, construindo uma expressão melhor em cada encarnação. Depende de nós nos educarmos e educarmos aqueles que estão à nossa volta, fazendo com que problemas difíceis se transformem em problemas fáceis. Quando tudo aquilo acontece, os corações abalados pela dor começam a se encaminhar para o bem. O pai, que descobrir o seu grande erro, não se conforma ao ver o ato que cometera. O suposto obsessor, que também era o desencarnado obsedado pelo pai encarnado, também se recolhe em tristeza profunda, porque compreenderam que só haviam provocado sofrimento e dor naquela menina, que eles amavam cada um à sua moda, mas que eles estavam aprendendo o que merecia respeito. E chorando ainda, levado pelo caminho da dor, Cláudio se debruça lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E, horrorizado com ele mesmo, começa a se dedicar mais à oração e vai se modificando para melhor. E o suposto obsessor se debruça para ver por que Cláudio chora e também começa a chorar, compreendendo a oportunidade perdida, compreendendo o mal que havia causado sem necessidade alguma, compreendendo a ilusão em que estava mergulhado. E a partir daí, numa encarnação, 2 corações, alegoricamente falando, aparentemente insensíveis, conseguiram se modificar para melhor. Mas não seria mais fácil, como diz o instrutor Félix, que desde o início implantasse a oração naquele lar? Não seria mais fácil se o pai, quando sentiu aquele impulso inferior, a paixão desenfreada nascendo em seu coração, se entregasse a um tratamento espiritual? A vida de todos eles não seria menos dolorosa e mais completa? E é este o convite que esse livro magnífico, Sexo e Destino, nos faz. E nos remete ao convite do educador e pesquisador René Hubert, que trata da educação principalmente das crianças e diz: tanta confusão fazemos ao redor do sexo, tanta falta de competência para analisarmos o problema. Não podemos nos sentir culpados. Temos que aprender que é apenas uma parte importante do nosso desenvolvimento. E temos que ensinar aos nossos filhos que, como não podemos fazer mal ao próximo com a nossa palavra, com a nossa força física, também não podemos lesar ou ferir com a nossa força sexual. E eu diria, à luz do Espiritismo, senhores do nosso destino, somos também senhores, ou temos que nos tornar senhores da nossa expressão sexual, da nossa expressão energética, da nossa expressão emocional, dos nossos pensamentos que muitas vezes chegam do passado, mas que no presente têm que ser transformados em luzes, porque somos luzes, sois Deus e sois luzes, sois o sal da terra. Como vamos nos comportar de uma forma tão escura e triste, quando os próprios animais respeitam os ciclos da natureza? Quando os pinguins se expressam em tanta fidelidade pelos companheiros? Quando as abelhas se sacrificam pela sua espécie? À luz dos ensinamentos de André Luiz, através da psicografia, o que isso é possível, devido ao crescimento moral de Francisco Cândido Xavier, instrumento afinadíssimo, qual um piano afinado que permite ao músico se expressar em toda a sua beleza, compreendemos que estamos na Terra para aprendermos
a extinguir as nossas paixões inferiores, a ter paciência com as nossas impossibilidades durante a nossa caminhada, mas a não sermos coniventes com os nossos desequilíbrios, sabendo que temos a força necessária, porque não estamos sós e ainda estamos mergulhados no pensamento de Deus, como André Luiz apresenta no livro Evolução em Dois Mundos. E em mecanismos da mediunidade, o convite é novamente refeito, quando ele fala sobre a importância do nosso pensamento. E num pequeno item lindo, Campo de Einstein, novamente, ciência, filosofia e religião dão as mãos no trabalho de André Luiz, num único convite feito por Jesus de Nazaré. É necessário amar ao próximo como a si mesmo. É ciência porque as pesquisas demonstram que amando o próximo nos sentimos mais felizes. Mas Jesus disse que precisamos nos amar primeiro e só nos amamos quando nos sentimos dignos em esforço de evolução. É filosofia porque a compreensão dessa verdade científica modifica o nosso modo de pensar. Exige uma nova conduta ao trabalho de Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel e tantos outros, mas é também religião. No conceito, na profundidade do conceito, que é produto da filosofia, porque consegue restabelecer o religare, ligando-nos às luzes do universo, ligando-nos aos instrutores espirituais que tantas vezes impedimos que nos auxiliem, porque criamos as barreiras da nossa ignorância, as barreiras do nosso egoísmo, as barreiras da nossa falta de amor e as barreiras de termos nos acostumado no tempo e no espaço a lidarmos com o nosso corpo físico não como um instrumento de trabalho, mas apenas como um pedaço de carne que teria sido criada para que atendêssemos às nossas emoções primárias. A hora é de mudança, a hora de reflexão, a hora de levantarmos as cabeças olhando as luzes que nos aguardam, as luzes que nos esperam, mas as luzes que nos convidam a implantar, como disse Herculano, o reino de Deus, que já foi implantado por Jesus no centro da terra, alegoricamente falando, mas que tem que ser firmado, fortificado pelo trabalho de todos nós, os últimos convidados da parábola do festim de núpcias, que não viemos à terra para nos entregarmos aos festins da paganidade, não. Viemos à terra para construir um mundo melhor, e nos interessa construir este mundo melhor, porque nele iremos viver. Mais ensinamentos, nossa, são 400 livros, conduta espírita, conselhos de toda sorte, conselhos para lidar com os filhos, conselhos em todas as ocasiões, basta lermos. E esquecidos do mundo maravilhoso que estamos vivendo, mundo de dores, de luzes, de alegria e sombras, penetramos em várias outras possibilidades de vivência e exigências entre o céu e a terra. Também novos esclarecimentos. Aparece uma madrasta doente numa cama. Um pai desatinado, não sabe o que fazer. Uma menininha, uma adolescente com 12 ou 14 anos, talvez 16, detalhes, essa adolescente orando frente à fotografia da mãe. E aparece a mãe, desencarnada, completamente perturbada. Não era o amor entre um homem, uma mulher e seus filhos. Ela se expressa no amor terrível, o amor possessão, o amor fera. E está furiosa porque o marido casou de novo. Está furiosa porque acha que a segunda mulher vai despejá-la da casa. E pior, fica mais revoltada quando a segunda mulher, muito jovem e inexperiente,
sente ciúmes do filhinho da primeira mulher. Começa uma luta para conquistar o marido, impedindo o filhinho de se aproximar. Isso acontece, infelizmente, até em pais com os seus próprios filhos. Os filhos são do mundo, os filhos são de Deus, mas vamos tentar compreender como uma mãe amorosa se entrega ao desatino às paixões inferiores e desequilibra todo um lar que amava e equilibrava enquanto encarnada apenas pelo amor bárbaro, o amor aviltado, o amor desequilibrado, que encontramos todos os dias nas páginas de jornais, o triste resultado, e através do Datena eu começo a ouvir, eu não aguento, porque é cada desequilíbrio no planeta Terra que parece coisa de filme. É pior do que novela da Globo. Nós temos também que não mergulhar nesse mundo escuro. Vamos ler André Luiz, que tem problema e solução, e convite ao crescimento espiritual. A menina é atendida. Outra lição magnífica, o poder da prece. É uma prece indireta. A mãe não pode atendê-la porque a mãe está em desequilíbrio, mas nenhuma prece honesta se perde. Nenhuma prece sincera se perde. Aquele pedido de socorro atinge os responsáveis pela reencarnação da jovem. Ela está com os olhos cheios de lágrimas bordando. Ela ama o pai, adora a mãezinha, ama a madrasta e o irmãozinho que morreu afogado por culpa da madrasta. Ele ia desencarnar mesmo, mas a madrasta vibrou intensamente para que a onda do mar o levasse, e sente-se culpada por isso. A menina não sabe de nada disso e não quer saber. Ela só quer que a família tenha paz. Ela se comprometeu antes de reencarnar a velar por aquela família. E é o que ela está fazendo sozinha no lar em desequilíbrio. E formam um grupo de espíritos, entre os quais André Luiz, para atender ao pedido daquela menina que merecia ser socorrida. E é lindo, todo mundo que nessa ou em outra encarnação amou de forma até equivocada alguém, que muitas vezes sentiu a força desequilibrante do amor-paixão, os ciúmes, que não deveria existir mais no século XXI, compreende aquele coração ferido, aquela fera que quer agora destruir tudo em seu lar, esquecida dos próprios filhos. E então o trabalho de recuperação é feito. Quem vem ajudar? Um espírito de luz que havia passado pela mesma experiência, que também chorara por um amor aparentemente perdido, nunca se perde um amor, vai, abraça aquela mãe endoidecida e convence-a de que por amor, amor à filha, amor a si mesma, ela deve ajudar no equilíbrio do lar. E diz que o filho que desencarnara no mar, porque fora suicida em outra encarnação, precisava do reajuste da família para reencarnar. E então, começam com o trabalho espírita, com a ligação com o mundo espiritual, o menino volta ao lar. E a mãe, outrora a maior obsessora, passa a ser a enfermeira daquela família. Isto é construir o nosso destino agora, mudar o nosso destino, acabar com os desequilíbrios, melhorar a nossa atuação e ser feliz na felicidade possível no planeta Terra. Obrigada, Jesus, Kardec, Chico Xavier, André Luiz e todos que pegam a nossa orelha de crianças pequenas e nos convidam a crescer. Vamos escolher os caminhos da luz e em breve estaremos em melhores condições. Obrigada.